Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. São 7h26 da manhã, boa quarta-feira para você, uma quarta-feira, graças a Deus, sem chuva na região de Joinville, neste momento aqui no norte de Santa Catarina. Vamos atualizar qual é a situação aqui em Joinville, a maior cidade catarinense, em razão das chuvas, do grande volume que caiu ontem, não só aqui em outras cidades, a gente viu imagens de Balneário Camboriú, Penha, com muitos problemas, né? Estamos recebendo o Maico Richter, que é gerente da Defesa Civil aqui em Joinville. O Maico vai nos atualizar, né, qual é o cenário neste momento, às 7h26 da manhã. Maico, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, obrigado por estar com a gente. Bom dia, obrigado pela oportunidade de esclarecer como é que está a situação do nosso município na manhã dessa quarta-feira. A terça-feira foi de bastante trabalho, né, para a Defesa Civil, para todos os profissionais. A gente acompanhou daqui o trabalho que vocês estavam fazendo de monitoramento e até ajuda, inclusive, a uma família que teve uma questão de desmoronamento numa residência. Agora de manhã, qual é o cenário aqui em Joinville, hein? A gente ainda, comparado com ontem, no dia todo de ontem, uma situação mais tranquila, né? Nós temos ainda algumas ruas inundadas ali na região do Nova Brasília, né? O loteamento Jativoca, final da rua Viritilpe, ali o loteamento Viritilpe, mas isso se tratando das vias mesmo, né? Então, a gente conversa até com os moradores agora na madrugada, já percebeu que o nível do rio Águas Vermelhas estabilizou e a tendência agora com o enfraquecimento da chuva é que ele comece a baixar no dia de hoje. Até essa é minha pergunta, né, Michael? Até para tranquilizar um pouco das pessoas, né? Como é que está o monitoramento dessa questão das chuvas para os próximos dias? Hoje, quarta-feira, ainda permanece chovendo, mas aí a partir de amanhã já começa a melhorar o tempo? Como a previsão já indicava, né, a partir da quarta-feira, uma diminuição bem significativa no volume de chuva. A gente ainda tem essa influência da circulação marítima que traz umidade aqui para a costa, então a gente deve ter um dia, como está sendo nessas primeiras horas da manhã, com momentos com chuva, depois o sol aparece, e essa é a tendência para hoje já diminuindo a partir da manhã, e não temos para os próximos dias a previsão de volumes significativos de chuva. Joinville sofre historicamente, não é de hoje, em razão do efeito também da maré. Maré pode preocupar para essa quarta-feira ou não? Nós estamos vivendo um período de picos de maré alta, né? Mas se não tivermos, né, a coincidência com chuva intensa, não é um fator que por si só cause preocupação para os próximos dias. Foi o que aconteceu ontem à tarde, né? Nós tivemos a maré, mas não tinha grande volume de chuva, ainda bem, né? Exatamente, a gente tinha preocupação porque havia a previsão de continuidade dessa chuva intensa, pelo menos até a metade da tarde, então teria coincidência com um pico de 1,6 às 2h30. No entanto, essa chuva ela enfraqueceu, né, principalmente na região central, e não tivemos, então, novamente episódios de alagamentos como tivemos no período da manhã. Michael, a partir de hoje estamos na estação verão, né? Geralmente a estação verão é aquela que chove muito, principalmente ou depois do meio-dia ou no final da tarde, aqueles pancadões de chuva que realmente vem aí para somar com a tábua de maré e aí, portanto, acaba complicando, né, a situação ainda mais do joinvilense. Qual que é a orientação da Defesa Civil a partir deste período? Estamos entrando no verão, que é tipicamente aquela chuva que ocorre de forma intensa, né, ou seja, muito volume em pouco tempo. E o verão, né, a previsão para o trimestre é que seja um verão típico mesmo, com altas temperaturas, com chuva na média ou levemente acima da média. Então, o que a gente reforça é que a população por exemplo, utiliza a região central para trabalhar, ou que mora em áreas, né, suscetíveis a alagamentos ou a deslizamentos, que acompanhem diariamente a previsão do tempo, né, cadastre seu telefone para receber os SMS, porque são eventos muito rápidos, né, então esse monitoramento também ele sofre tem uma dificuldade porque são eventos que se formam rapidamente e o tempo de alerta ele também é um pouco prejudicado. Então, que as pessoas acompanhem a previsão diariamente e recebam esses alertas da Defesa Civil. O Maico, recentemente a gente conversou aqui na Jovem Pan com o Edival, que é o coordenador estadual da Defesa Civil, que estava com a gente agora, minutos atrás, e ele até comentava e dava quase em primeira mão uma boa notícia que Joinville vai ter um radar meteorológico. A pergunta que ele faz é o seguinte: se a gente já tivesse um radar operando, né, recentemente, a gente teria um cenário diferente em relação a avisos à população sobre essas condições climáticas ou não? Com os equipamentos que nós já temos hoje na cidade, esses equipamentos, dispositivos já são suficientes para fazer o alerta necessário? Santa Catarina, historicamente, é um estado considerado à frente aí dos demais, principalmente com relação a monitoramento e previsão, né, do tempo, principalmente voltado para desastres naturais.
né? Então, claro que todo equipamento que venha para somar, e aí nós temos o Nordeste, Norte Santa Catarina é uma região realmente muito suscetível a esses eventos extremos, com certeza vai ser de grande valia para que os técnicos, é mais uma ferramenta de altíssima tecnologia, né, que vai ajudar principalmente na assertividade desses alertas e também no tempo-resposta para que as equipes também consigam ter uma previsão de onde agir, né, de qual população avisar. Né. Então a gente espera ver com muito bons olhos então essa instalação desse radar para o próximo ano. Certo. Ô Maico, aproveitando, né, para falar um pouquinho sobre esse início da temporada, vocês realizam um projeto Piava, que é um sucesso esse projeto, é muito bem falado aqui na região, e que é aquela orientação aos banhistas que costumam ir frequentar os rios, né? Como é que será a ação desse ano e também quais são os principais cuidados? A gente já iniciou, o projeto Piava ele inicia ali nos meses da primavera, com as palestras nas escolas, né? Então nós já tivemos um agente percorrendo aí 10 escolas. Como nós estávamos 2 anos aí de pandemia, então a gente focou novamente nas escolas próximas à região dos rios, né? Então foram 10 escolas que foram orientados os alunos da região. A partir agora do verão, então a gente começa com alguns parceiros, Corpo de Bombeiro, voluntários da Defesa Civil, né? Uma outra secretaria também, a SAMA também participa, com as blitz educativas nos locais de banho, né? Então lá são distribuídos alguns cartazes, né, uns folhetos com indicações, com cuidados, né, tanto para o banho de rio, né, para que o banho tenha nós temos segurança, né, no banho de rio, e também com a questão de preservação do meio ambiente, também o comportamento nessas regiões que às vezes acaba gerando um conflito com a população que reside lá perto, né. Então a gente também faz esse papel de conscientização desse pessoal que vai até esses locais para se divertir. É claro que a gente vem de uma pandemia recente, que é a pandemia, né, do coronavírus, mas a pergunta que lhe faço é, nos últimos anos a gente teve alguma redução em relação a acidentes e até mortes nos rios aqui da região de Joinville? Porque eu já trabalho há muitos anos na área da comunicação aqui em Joinville, historicamente, porque 10, 12 anos atrás, a gente tinha muitos acidentes, afogamentos de crianças, adultos, o cara chegava na beira do rio, tomava uma cachaça, ia para a água e morria afogado, enfim. Me parece, aí você me corrija se eu estiver errado, que nós tivemos uma redução desse tipo de acidente e de mortes e tudo mais. Felizmente, né? É isso, Maico? Com certeza. Lá em 2004, quando o projeto surgiu, estava bem em evidência esses acidentes, né? Não só afogamentos, mas como outros acidentes, né? Pessoas que pulavam da ponte e se machucavam, acabavam, né, morrendo em decorrência desses acidentes. Então, os números vão mostrando, né, uma redução, principalmente nesse tipo de acidente, através dessa percepção, né? A gente estávamos dando uma entrevista outro dia, a gente não tem a dimensão, né, de quantas pessoas morrem em função de acidentes em rio e piscina. A gente é focado muito na questão do mar, né, mas 70% das mortes por afogamento ocorrem em rios ou em piscinas, né? Então, até talvez um pouco por essa falsa sensação de segurança acaba relaxando nos cuidados e ocorrendo esse número excessivo de mortes. Ô Maico, é muito importante também falar sobre a questão da cabeça d'água, da tromba d'água, né? Gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho também para a gente sobre isso, né? Na questão dos rios, e se existe, né? E quais são os eventos ou os fatores que ocasionam isso e que as pessoas que, por exemplo, estão tomando um banho de rio, elas podem desconfiar, opa, eu vou ficar em alerta porque isso pode acontecer a partir de agora. É um ponto que a gente foca muito nas palestras, é essa questão das enxurradas, né, das trombas d'água, cabeça d'água, como chamam. Porque no verão, como a gente comentou há pouco, né, esses núcleos de chuva eles se formam muito rapidamente e de forma isolada. Então, muitas vezes, aqui embaixo, nós temos rios de serra aqui, a nossa região, então aqui embaixo pode não estar chovendo, mas a montante, né, na encosta da serra, essa chuva pode estar ocorrendo. Então a gente sempre orienta que verifique, né, a condição, principalmente no período da tarde. Perceba a aproximação de nuvens mais escuras na região da serra, começa a perceber um pouco a coloração da água, o nível, né, porque são eventos muito rápidos, né, então, e novamente, verificar a previsão, qual é a previsão para o dia todo, à tarde tem possibilidade de pancadas de chuva, né? Então fique atento também a essa previsão e aos sinais que ocorrem, né, ao redor da onde você está ali se banhando. Maico, para a gente se encaminhar para o encerramento, a pergunta que lhe faço é o seguinte: em que situações a Defesa Civil deve e precisa ser acionada pelo morador? Toda aquela situação que envolve, né, um risco
tanto à vida, principalmente, como ao patrimônio, né? Temos lá, a gente reforça muito, principalmente nesses períodos prolongados de chuva, né? Você mora próximo à encosta, começou a perceber inclinação de árvores, né? Percebe que a encosta ao lado deu uma movimentada, começou a sair, né? A água começou a vir mais barrenta, o muro próximo à sua casa começou a inclinar, embarrigar, né? Acione a Defesa Civil para que a gente possa lá fazer uma verificação de risco. E mais, a Defesa Civil também trabalha com questões de risco de colapso de edificações, né? Começa a perceber trincas na sua residência, enfim, toda situação que envolva um risco, né, para a população, a Defesa Civil pode e deve ser acionada através do telefone 199. Muito bem, só para finalizar então, o decreto de situação de emergência, quais cidades aqui da nossa região? Balneário Barra do Sul, que teve o decreto em razão da situação de ontem, e aí temos decreto de situação de emergência também. Joinville, Rio Negrinho no Planalto Norte, São Bento do Sul, Campo Alegre também no Planalto Norte e Araquari, inclusive essas cidades já atendidas com itens de ajuda humanitária. Michael, um grande abraço para você, muito obrigado por aceitar o nosso convite, desejar muito sucesso, um bom trabalho e que esse final de ano, início do ano que vem, seja um pouco mais tranquilo para todos nós. Eu que agradeço, desejo também um bom final de ano a todos, né? Que seja tranquilo com relação às chuvas e ficamos à disposição sempre que necessário. Obrigado.